Olá pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos no Isso Pode Ajudar, com transmissão simultânea nas plataformas do Jornal de Jundiaí e também no YouTube. Meninas, sejam bem-vindas, estamos hoje aqui com a doutora Juliana Orri, que é neuropsicóloga, e a Natália Brolo, que é terapeuta ocupacional. Sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vocês sempre trazendo informações, principalmente lá nas suas redes, né, Juliana? Trazendo informações sobre atendimento domiciliar ou até mesmo um acolhimento, né? Mas eu quero falar especificamente agora sobre a importância do cuidado, não só da prevenção, mas da prevenção do diagnóstico, né? Que muitas vezes chega um diagnóstico tardio para a gente. Qual que é a importância desse cuidado, Juliana? Posso contar um caso? Claro. Um case que aconteceu muito recentemente, assim, e que deixou a gente super preocupado. Chegou um paciente mal diagnosticado, né? Então, na verdade, é um paciente extremamente deprimido, perdeu um filho, era um idoso já, e perdeu um filho e já estava há um ano bastante deprimido. E aí ele começou a ficar esquecido, porque ele estava deprimido. E aí ele foi num neurologista, não é daqui, então tá tudo bem. E o neurologista olhou, fez o teste de rastreio rapidinho, falhando memória, você tá com Alzheimer. Assim, então fez um diagnóstico bem rapidinho, nesse sentido. Quando esse paciente vem para a clínica, ele chega mais deprimido, porque além de ter perdido um filho, agora ele tem Alzheimer, né? E aí, quando ele é avaliado, não por mim, pelos médicos, nitidamente esse paciente não tem, né, uma demência. E aí é desconstruído esse diagnóstico com ele, só que isso já foi, assim, uma perda emocional, né? O que é importante a gente dizer? A depressão é um fator que contribui para o declínio da memória, né? Mas ela é um fator que faz com que esse declínio seja reversível. Né? Assim como falta de vitamina, infecção urinária. Uso de medicamentos. Então, assim, tem muita coisa que faz a memória declinar. Nem toda falha de memória é Alzheimer. Né? Então, num caso como esse, em que a gente recebe um paciente mal diagnosticado, onde é que a gente pode evitar isso? Acompanhamento de prevenção. Né? Então, quando esse paciente já é acompanhado, igual você falou nos episódios anteriores, né? A partir de 45 já pode ir no geriatra, né? Devem, gente. A gente acha assim, o geriatra, não, mas não tô velho, por que eu vou no geriatra? Tem um preconceito ainda, né? Ou da psicologia, não tô doido, então eu vou no psicólogo, né? Então, assim, se você já faz uma prevenção, a chance de acontecer um diagnóstico com um viés desse é quase que nula. Né? Porque você tá ali acompanhando com o mesmo médico, tem um olhar sobre esse processo do envelhecimento. Então, se eu pudesse dizer que quando a gente previne, a gente evita diagnóstico errado, acho que essa é uma grande verdade, né? Então, acho que o caminho é por aí, né? E aí, como a gente vai fazer esse diagnóstico depende muito das queixas, das dores, né? Dos sintomas, mas... Isso que você citou foi de muita importância, porque com certeza muitas pessoas já passaram por isso, né? Está com um caso de tristeza maior e, lógico, não está se alimentando adequadamente, não está bebendo água da quantidade que seria o ideal, não está dormindo, não está medicado de acordo, ou está hipermedicado e acaba sendo acentuado ou induzido a um diagnóstico errôneo e grave como este, né? Que é um diagnóstico que vai incapacitar a pessoa. Ou até mesmo entrar com medicamentos que a gente não sabe nem o efeito colateral disso num cérebro dito saudável, né? E para você, Natália, como que funciona a questão do atendimento domiciliar na prevenção? Eu consigo entrar na prevenção. Quando eu falo isso para as famílias, parece muito engraçado, né? Porque no paciente já diagnosticado, que a disfuncionalidade já está instalada, eu digo que eu também faço prevenção. Sim. E as famílias olham para mim e falam, como? É a prevenção do agravo, né? Tô prevenindo do pior que isso está por vir. É a prevenção do agravo. Então,
se hoje ele não está comendo sozinho, eu preciso que ele coma com uma certa autonomia para que ele não desaprenda como comer sozinho, né? E por quanto ele conseguir comer sozinho, eu vou estimular a comer sozinho, que seja adaptando os talheres, para que ele não perca essa função motora e cognitiva. Perdeu todas as funções motoras. Estamos ali para prevenir agravos às escaras, as deformidades, os mal posicionamentos. Então, o tempo todo nós somos reabilitadores e preventores, né, do agravo que essa questão pode trazer. Porque um declínio, eu costumo dizer às famílias, não é um declínio vertical, né, em que ele vai sempre cair o tempo todo numa velocidade única, mas ele vai ser sempre um declínio. Sim, são Então, degraus sempre descendo. teremos uma perda de funcionalidade. Qual vai ser? Não sabemos. Nós precisamos manejar. O grande ganho nas nossas profissões, né, é quando estabiliza. Sim. Né? E as famílias criam uma expectativa de melhora e até de voltar aquele paciente como era muitos anos atrás, né? Sim. E às vezes não, às vezes o fato de ficar ali 5 anos Estável. redondinho, do mesmo jeito, É nossa isso vitória. É um ganho, né? É tão incrível numa doença neurodegenerativa, quer dizer que está perdendo tão pouquinho por ano que a olhos distantes está estável, né? Sim. E isso é incrível. E a gente consegue fazer isso com a nossa profissão, sem medicamento, inclusive. Sim. A Natália é prova que eu tenho uma paciente que ela está estável há muito tempo. Há muito tempo. Ela permanece num grau de Alzheimer ainda funcional. Sim. Apesar dos seus 80 a mais e mais de 6 anos de diagnóstico, ela está estável. Infelizmente, não são todos os casos, mas a gente pode tentar, né? Sim. E este agravo que a Natália citou é muito importante para que o público saiba que a terapia ocupacional, ela também auxilia nos pacientes acamados, né? Porque acham que porque o paciente se tornou acamado, a terapia ocupacional encerrou ali. Não. E não é bem assim. Temos muito o que fazer. Muito, principalmente na prevenção de úlcera por pressão. Apesar de ser um trabalho exclusivamente ali da enfermagem em si, mas quem nos orienta com o melhor posicionamento, quem nos orienta a forma adequada do manejo da introdução da dieta de um paciente acamado, é tudo a terapeuta ocupacional. Sim. Né, Natália? Porque o posicionamento, ele interfere tanto, né, para esse paciente que está acamado, que nós podemos, né, definir que uma deformidade pode tirar mais funcionalidade, que já estava bastante perdida, e trazer mais agravos, como dor, como falta de higiene, porque uma deformidade em membro superior, e esse tipo de deformidade em padrão flexor, impede que o cuidador higienize a mão desse paciente, né? O encurtamento de tendão, ele é tão grave que impede higienização. E aí nós temos agravos que são graves, como, por exemplo, uma infecção fúngica, porque começou a abrir, né, lesões na pele, e esse paciente interna por infecção fúngica, e aí sepse, e aí já sabemos qual é o final dessa história, né? Sim. Por uma prevenção que podia ter sido feita em um bom posicionamento lá no leito. E um paciente sondado, uma orientação de como deixar posicionar, o posicionamento cervical. Evita refluxo, broncoaspiração, ou seja, tudo complicações que, através do tratamento posterior, vai ter um declínio cognitivo, que são esses degraus que a Natália citou. E a importância de chamar, né, um profissional para explicar isso, porque a família não tem como saber, né, que vai acontecer tudo isso. Mas enquanto achar que cuida sozinho, vai saber menos ainda, né? Então, quando o meu familiar está acamado, eu preciso perguntar para algum profissional que está acompanhando, né? Seja a enfermagem, seja um médico, quem são os profissionais que podem me orientar nesse cuidado, né? Então, só que as pessoas parece que não têm nem noção que podem pedir ajuda, né? Então, acho que a nossa função aqui é essa, né? Da gente falar para as famílias, né, aqui. Que eles não estão sós. Isso, vocês podem perguntar, vocês podem pedir ajuda, né? Sim, estamos disponíveis. Gente, hoje em dia a informação é a coisa mais fácil, né? Basta entrar nas redes sociais. Não é porque a gente vai
explicar uma dúvida que a gente vai cobrar, né? É conhecimento, o conhecimento tem que ser partilhado. Sim. A doutora Juliana tem um dos livros, né? Esse daqui, Jogos Cognitivos, um olhar multidisciplinar. Fala um pouquinho como que foi esse projeto, Juliana, que você tem esse livro aqui, gente, deixa eu mostrar aqui. Pegou aí, Tomás? Na verdade, o livro foi um filhinho meu aí do Anderson, junto com o professor Anderson Amaral. O Anderson é um educador físico, né? Então, ele traz muito a habilidade, a expertise dele com a parte de movimento. Eu trago a parte cognitiva. E o livro tem outros convidados de outras disciplinas. Primeira parte é uma parte teórica, em que cada profissional vai falar um pouquinho da sua área, então entra muito no que a gente já vem conversando de qual a importância da gente saber o que cada profissional faz, né, para saber se eu preciso daquele profissional ou não. E a segunda parte vem com práticas, né, e são práticas muito fáceis de fazer. A ideia do livro é que você consiga fazer isso em casa, com seu filho, com seu pai, com os casais, porque são materiais muito acessíveis que a gente consegue com descartáveis, com dados. Isso para qualquer idade, em qualquer Esse livro para qualquer condições idade. clínicas. Isso. Só para, na verdade, assim, jogos cognitivos. Como eu posso estimular meu cérebro, independente da idade que eu tenha. Que bom. É para isso. Tá. E isso é válido para a família toda, gente. E neuroplasticidade é a única coisa que, de fato, a gente vai conseguir preservar ao longo da vida, né? Músculo, se a gente parar, a gente para e perde. Agora, a neuroplasticidade a gente consegue segurar por bastante tempo, e né? O que é interessante no livro, porque eu li o seu livro, eu tenho e li, porque você consegue trazer a pessoa, seja criança, seja o paciente, seja quem for, para participar desse jogo, não só para jogar, porque ele constrói junto. A gente constrói o jogo junto. Tem a construção do jogo. Então, essa pessoa participa, né, da construção do jogo. Então, eu vou jogar porque eu construí, não vou só jogar por jogar, né? Eu vou jogar porque eu construí. E a gente indica no livro, inclusive, que você pode recriar as regras, né? Então, olha, eu te sugiro isso, mas pensa numa segunda, terceira opção para esse procedimento de jogo, né? E o interessante é que tem estímulos aqui para vários tipos de abordagem, inclusive de fono. Sim. Eu fui folhear o livro que eu ainda não conhecia, que você me deu agora, e tá aqui dizendo, né? Eu abri no capítulo 2, falando de estimulação cognitiva motora nas afasias, agnosias, apraxia, uma abordagem fonoaudiológica, perdão, gente. Muito interessante. E onde compra o seu livro? Vocês podem comprar fisicamente na Clínica Sinapse, né, aqui em Jundiaí, mas pela editora WK também. No site da editora você consegue o livro. Certo. Também pelas suas redes sociais, site, alguma também coisa? Também pode me pedir. Instagram, eu tô sempre pode falar atenta. Aí o Instagram. Fala o Instagram. @DRA Juliano Ri, OHY, tudo junto, minúsculo. Só me chamar lá que vocês conseguem. Tá certo. Natália, eu quero rebater ainda o assunto de prevenção do declínio cognitivo e também a importância do estímulo do paciente já pós-diagnóstico, quando recebe o diagnóstico, né? Que a gente tem essa dificuldade no atendimento domiciliar. Quando a gente já tem o diagnóstico, a família parece que perdeu a situação, e não é bem assim. Sim. Eu quero rebater, por mais que a gente falou os 4 episódios, mas é muito importante isso. Não puxando outro assunto que vai delongar muito, mas o mesmo conceito disso que essas famílias, elas criam, é o mesmo conceito do cuidados paliativos, né? Aquele conceito antigo de, cuidados paliativos, não tem mais o que fazer, né? E não é bem assim, né? Vai ladeira abaixo e não tem mais o que fazer. Não é bem assim. Essa pessoa pode participar da própria vida, pode executar as próprias atividades, mas tudo será adaptado, né? Terapia ocupacional, podemos trocar esses 2 nomes gigantes por adaptação. Isso. Por adaptação de cotidiano, né? Nós adaptamos o cotidiano, a função, os objetos, a forma como vai executar. A terapia ocupacional é um profissional que vem para isso, né? Para adaptar, refazer da forma como fazia, o mais próximo de como fazia,
da forma como está hoje. Então, executar o que você executava antes, mas da forma como você está hoje, com as capacidades que você tem hoje, com as habilidades funcionais que você tem hoje, nós vamos adaptar e achar um jeito de fazer. E o terapeuta ocupacional acha. Que bom. Para encerrar esse ciclo desses 4 episódios que falamos sobre estimulação cognitiva, eu acho que tiramos bastante dúvidas do pessoal lá de casa. Juliana, o que você falaria para uma família que recebeu o diagnóstico difícil de um membro com déficit cognitivo, seja demência, Alzheimer ou algo similar? Qual frase de apoio? Que a gente consegue mexer muito na qualidade de vida desse paciente, né? E que não é um diagnóstico definitivo no sentido da tristeza, nem para essa família, nem para esse paciente. Que muito bem acompanhado, a gente inclusive consegue dar muita risada, né? De falhas, de erros. A vida ela fica mais leve quando a gente consegue olhar para um esquecimento e falar assim, menina, eu também não esqueci isso, né? Quando eu consigo lidar, eu falo que quando eu tenho um familiar com um diagnóstico grave como esse, porque não é menosprezando o diagnóstico, né? A gente sabe que é grave e a gente sabe que dói, mas quando eu tenho um familiar com esse diagnóstico, eu tô tendo uma grande oportunidade de evoluir, né? Seja no cuidado, seja na minha forma de lidar com essa dificuldade, seja na minha forma brava, que eu sempre fui, e talvez trazer mais leveza, porque muitas vezes quando eu esqueço coisas ruins também, né? Sim. Então, às vezes é uma grande oportunidade de ver o mundo de um outro jeito. E esse familiar com esse diagnóstico ensina muito mais do que a gente pensa. Com toda certeza. E você, Natália, que frase, que posicionamento você daria para uma família que recebeu agora esse diagnóstico tão difícil? Temos muito pela frente para realizar, né? Temos muito o que realizar ainda, em todas as circunstâncias desse paciente. Então, no funcional, fora de casa, dentro de casa, habilidades até de trabalho, temos muito o que realizar ainda. Não é esse diagnóstico que vai impedi-lo de realizar. Né? O diagnóstico, as famílias às vezes veem como uma pedra sobre o papel, né? E não, então, igual jogar jockey pole, vamos pegar o papel e abraçar a pedra e ver o que dá para fazer. E dá para fazer muita coisa, Dá né? pra Não fazer isolem muita essa pessoa da sociedade, traga ele para a vida cotidiana, leve ao mercado, vá ao restaurante, vá fazer como se a vida, como se fosse normal. E de fato ela é normal. Ela vai ter adaptações. São adaptações. É um tipo de deficiência oculta, porém precisa fazer algumas adaptações. Né? Meninas, eu vou falar do patrocinador, do nosso parceiro, mas agora eu vou falar de todos os produtos, porque a gente acabou falando de paciente acamado, né, Natália? Então eu vou falar da pomada Geriaderme, que ela é indicada para pacientes que usam fralda ou que precisam de um bloqueio para prevenções de lesões ou até mesmo já tem uma alergia de fralda. Ela previne assadura, é a única pomada que faz prevenção de fato para assadura e uma prevenção aí de úlcera por pressão, que é aquela que ninguém quer ter, que é uma lesão por estar acamado, né? Então ela deve ser reaplicada, toda troca de fralda, faz a remoção, oriento sempre os cuidadores. Ela é rica em vitamina A, D e óxido de zinco. Você encontra em qualquer farmácia. Eu falei no outro episódio sobre a água oxigenada, que é ótimo para lesões, até mesmo a Natália citou no episódio 3, né, Natália, sobre atrofiamento, prevenção de atrofiamento de mão e tudo mais, ótimo para fazer hidratação e prevenção dessas lesões. Em caso de lesões, também faz asepsia do ferimento. A pasta d'água, que eu citei, que tem que sacudir antes de fazer a aplicação, em caso de lesões urticárias ou até mesmo por dermatite ou por conta do calor, também excelente, substitui aí alguns medicamentos ou até mesmo tratamentos mais agressivos. E para quem precisa fazer, que a gente está chegando no outono,
precisa fazer inalação, nebulização, ou em caso mais grave, quando a pessoa tem uma traqueostomia, tem esse produto da DV Pharma, que é o soro fisiológico em dose unitária. Ela vem em 5 ml, facilita na questão de manejo, não fica aquele soro aberto na geladeira que pode contaminar e tudo mais, então facilita bastante. Você encontra qualquer produto da DV Pharma em qualquer farmácia da sua região. Meninas, muito obrigado por terem vindo, trazer conhecimento e agregar para o público de casa. Juliana, como que o pessoal te acha na rede social e na Sinapse? 2 Instagrams, tá? @DRA Juliana Orri, tudo junto, minúsculo. Instagram da Clínica Sinapse, @clínica_sinapse com Y e E no final. E o WhatsApp da clínica 11 94523 2266. E você, Natália? No @natalia.brolo.to, Brolo é BROLO, na Clínica Sinapse e na Cuidar e Assistência Domiciliar. Isso, qualquer dúvida é só mandar lá no WhatsApp, né? Lá é uma clínica que tem 2 geriatras excelentes que eu super recomendo. Sim. Meninas, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E para você em casa que tem alguma dúvida sobre atendimento domiciliar ou queira sugerir alguma pauta, lá no meu Instagram, @edivaldo.toledo, ou através também do Instagram do Isso Pode Ajudar, @IssoPodeAjudar. Espero que você tenha adquirido bastante conhecimento sobre atendimento domiciliar, sobre acolhimento, sobre, enfim, né, terapia cognitiva e tirado algumas dúvidas. Muito obrigado pela audiência de vocês e até logo. Tchau, tchau.